Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A percepção inocente, o julgamento e o problema da autoridade. Nós já discutimos o juízo final, mas em detalhes insuficientes. Depois do juízo final, não haverá mais nenhum. O julgamento é simbólico porque, além da percepção, não há nenhum julgamento. Quando a Bíblia diz, abre asas, não julgueis para que não sejais julgados, fecha asas, quer dizer que se julgas a realidade de outros, serás incapaz de evitar julgar a tua própria. Escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda da paz. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção, mas não o conhecimento. Eu já discuti isso antes em termos de seletividade da percepção, mostrando que a avaliação é o seu pré-requisito óbvio. O julgamento sempre envolve rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em ti ou nos outros. O que foi percebido e rejeitado ou julgado e considerado insuficiente permanece na tua mente porque foi percebido. Uma das ilusões de que sofres é acreditares que, quando fazes um julgamento contrário a alguma coisa, ele não tem efeito. Isso não pode ser verdadeiro, a não ser que também acredites que aquilo contra o qual tu julgaste não existe. Evidentemente, não acreditas nisso, ou não terias feito um julgamento contrário. No fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado. De qualquer forma, estás colocando a tua crença no irreal. Isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento, porque nele está implícito que tu acreditas que a realidade é tua para que seleciones dela o que quiseres. Aqui fala do julgamento. O que ele está nos dizendo? Na medida em que julgais, sereis julgado, porque é impossível você julgar o outro sem julgar a si mesmo. Isso é da percepção. E tu julga porque tu percebe. E o que tu percebe, tu só vai julgar se tu acreditar que aquilo é real para ti. Então vamos ver. O João tem muito mais dinheiro do que eu. É uma avaliação e é um julgamento. Porque a avaliação precede o julgamento, faz parte, né, do mesmo contexto. Bom, quando eu digo João tem muito mais dinheiro do que eu, à medida que julgares sereis julgados, o que eu estou julgando contra eu mesmo? Que eu tenho muito menos. E isso causa sofrimento. É isso que ele está dizendo. Não há como tu julgar qualquer coisa
sem julgar a ti mesmo, e isso causa sofrimento. Você não sabe disso, mas causa. Agora você sabe. A Joaquina tem muito menos dinheiro do que eu. É um julgamento? É. Porque eu percebo que ela tem muito menos dinheiro do que eu. E qual o julgamento que sobra para mim mesmo? Que eu tenho muito mais que ela. Mas o fato de eu ter muito mais que ela causa sofrimento para mim? Causa. Você pode nunca ter se dado conta disso, mas agora sabes. Por quê? Porque a gente sofre porque o outro tem menos. E os irmãos estão felizes quando todos têm igualdade. Não quando um tem mais e o outro tem menos, um tem menos e o outro tem mais. Já eu sou muito mais bonito do que o Carlos. Então eu julguei o Carlos. E julguei a mim mesmo. Isso também causa sofrimento. Tudo que gera julgamento por desigualdade, por comparação, gera sofrimento. Por isso que é para a gente não julgar. Se tu soubesse o sofrimento que isso traz para dentro de você, você parava de julgar. É isso que ele está dizendo, para a gente treinar a mente para não julgar. Tá? Então você vai num jogo de futebol. Ah, o meu time goleou o outro de 3-0. Parece que você está feliz, né? Não pode estar. Porque quando um está feliz porque ganhou, o outro está infeliz porque perdeu. A felicidade, ela não é uma coisa pela metade. Eu tô e tu não. A felicidade só é felicidade quando ela é igual para todos. Senão não é bom. É como dizem por aí, o negócio só é bom se é bom para os dois. A felicidade só é feliz se os dois são felizes. Né? Porque senão não há como o outro ser feliz. Veja num casal. Né? Então veja assim. Ah, eu estou muito feliz, mas a esposa não está. Não há como o marido ser feliz no casamento e a esposa não. Isso é uma coisa lógica, certa, líquida e certa. Né? Ou os dois estão felizes, ou nenhum dos dois está. Né? Como é que um vai estar feliz e o outro não? Né? Então não há casamento aí. Né? Então tudo que você julgar traz sofrimento para você. Né? E por isso que a gente não deve julgar. Então ele explica aqui a questão do julgamento e da autoridade. E o que é autoridade? A autoridade, quem tem, é o autor. Então, quando quem tem autoridade, autoriza. Só a autoridade pode autorizar. Né? E o que você autoriza? Você autoriza que o outro tem menos que você. Ou que você tem mais que o outro, que uma coisa é diferente da outra, ou que uma coisa é mais e que outra é menos. Que essa eu aceito, a outra eu rejeito. Porque isso tudo envolve aceitação, rejeição. Tá? E aí quando você julga, você se acha muito autoridade. Porque quem julga é o juiz. Né? E o juiz é a autoridade. Né? Vê um juiz do Supremo lá, o poder que ele tem. Que tem muita autoridade. Porque ele pode rejeitar ou aceitar. Dizer esse é inocente e aquele é culpado. Isso é o julgamento. Não importa para que lado você julgue bom ou mal, isso vai trazer sofrimento para você. Sábio foi o Salomão. Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi.
Esse cara leu um livro escrito pelo egípcio Imhotep, que era considerado o deus da cura, da medicina e da arquitetura, que se chama o Livro do Conhecimento. Ficou conhecido como sendo este livro. Esse livro continha o conhecimento. Esse livro, ele estava guardado num templo egípcio. O rei Davi, de Israel, ele estava em guerra com o Egito, e um dos seus sacerdotes disse: nós temos que pegar esse livro deles, esse livro que o Imhotep escreveu, nós temos que ir lá e buscar ele. Dizem que esse livro estava guardado no templo dentro da Arca Sagrada, que era o livro mais sagrado que existia. E estava numa arca sagrada e não era permitido ninguém tocar naquela arca. Mas o rei Davi, então, mandou os seus soldados buscarem a arca sagrada que continha o livro sagrado do conhecimento escrito por Imhotep. E até onde eu sei, essa arca chegou até o rei, porque foi retirado pelos soldados de Israel do Egito. Chegou até o rei Davi. Eu não sei se o rei Davi leu esse livro, mas o rei Salomão leu. Esse livro, a Ellen, que é quem escreveu junto com o Bill, escreveram um curso em milagres por inspiração, ela teve um sonho. Isso tem o relato dela. E ela sonhou com um livro de capa escura que estava guardado dentro de uma arca, e na capa estava escrito Asclépios. Asclépios é o nome que os gregos deram para o deus egípcio da cura, da medicina e da arquitetura, o Imhotep. Eles chamavam Imhotep de Asclépios. E o que é o deus da cura, da medicina e da arquitetura? Quando lá se dizia Imhotep é o deus da cura, da medicina e da arquitetura, não é que considera, ele é o deus para ser adorado. Não. É porque Deus se manifestou nele através da inspiração da cura. Então Deus está com ele e ele está com Deus, porque ele trouxe todo o conhecimento da cura, da medicina e da arquitetura. Bom, vejam assim, Imhotep foi o cara que me convidou para ir para o Egito pela primeira vez. Eu fui a convite dele. E o que eu aprendi lá? Eu achava que a medicina e a cura era uma coisa, e a arquitetura era outra, né? E que a cura e a medicina, mas a cura e a medicina não é a mesma coisa? Não. Então vamos começar da pirâmide a partir de baixo para cima. Vamos começar com a arquitetura. O que é arquitetura? Tudo o que é feito a partir da matéria é considerado arquitetura. Os maçons dizem o grande arquiteto, que arquitetou tudo. O que é arquitetura? Dizem que ele foi o arquiteto dos templos e das pirâmides do Egito. Bom, a arquitetura é tudo que é feito a partir da matéria, tudo que é físico, que é feito a partir da matéria. O nosso corpo é um produto de arquitetura. Por quê? Porque ele é feito a partir da matéria que está no chão. O edifício é feito a partir da matéria que está no chão. A matéria não está flutuando, ela está no chão. O nosso corpo é feito de pó e água, bem como está no livro do Gênesis. De barro foi feito o corpo de Adão. O corpo de Adão
foi feito. Então, é arquitetura. O Espírito de Deus foi criado por Deus. E Deus sopra o Espírito da vida, e isso é o Adão. O corpo é arquitetura, feito do que vem do chão, pó e água, e Deus soprou-lhe o Espírito. O Espírito é o sopro de vida que vem criado por Deus a partir de Deus. Então, isso é o Adão. O corpo é feito. O Espírito é de Deus. A vida é de Deus. O corpo é feito. Então, é arquitetura. A pirâmide e os templos são arquitetura. A cadeira é arquitetura. Então, tem na cadeira de arquitetura as diferentes trabalhos. Então, tem design de produtos, isso vem da arquitetura. Arquitetura de ambientes, arquitetura de edifícios, arquitetura de cadeiras, isso é tudo arquitetado. E o nosso corpo também está incluído nessa lista. A medicina serve para remediar a arquitetura, desde os corpos até tudo o que é feito. Tá? Então, se a cadeira quebrou uma perna, precisa chamar o médico da cadeira. Para cada especialidade a gente dá um nome. Por exemplo, para animais é veterinário, para cadeira é carpinteiro. Né? Então, se quebrou o vidro, é vidraceiro. É o médico que tudo aquilo que vai remediar aquilo que está com defeito ou doente, que está doença e defeito é a mesma coisa. Né? Então, tudo aquilo que está doente, no que é físico, para isso vem a medicina. E eles já tinham, no Antigo Egito, equipamentos cirúrgicos. Eles já faziam cirurgia nos cérebros. Há 10, 20, 30, sei lá quantos milhares de anos antes de Cristo. E isso está registrado e esculpido nas paredes dos templos do Egito. É só ir lá e conferir. E está lá há milhares de anos. Então, e a cura o que é? A cura é esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. A cura é a cura da mente. Por quê? Porque para a mente insana precisamos cura. Para os corpos físicos é a medicina. Porque são feitos, e tudo que é feito nós vamos chamar arquitetura. Desde a grande pirâmide até os corpos físicos animados e inanimados. Tudo é arquitetura. Então a cura é para a mente. A primeira vez que fomos para o Egito, nós estávamos na Mesquita de Alabastro, no Cairo. E em visita à Mesquita de Alabastro, de repente se aproximou um homem onde estávamos Raquel e eu. Estávamos a primeira vez Raquel, eu, a Rose e a Mari. Né? Fomos em 4 pessoas. E se aproximou um sacerdote e disse: com licença. Eu estava lá em cima e ele mostrou lá um mezanino onde ele ficava. E eu percebi uma luz e vim ver o que era. Você é um cura? Eu perguntei para ele: o que é um cura? Ele disse: um sacerdote. Que cura? Eu disse: não sei. Eu disse para ele: talvez possa ser que sim. Né? E aí nós conversamos um tempo, nos despedimos, ele voltou lá para o lugar dele, eu continuei visitando a mesquita e fui embora. Bom, o que é um cura? Aquele que se propõe e tem como propósito a cura da mente, não da arquitetura. Isso é medicina. Então sempre que você vai curar o corpo, é medicina.
Através do corpo, você não pode curar a mente. Então, assim, se você colocar agulha no corpo para curar a mente, não vai funcionar. Mas a medicina, ela é útil para o corpo, porque ela remenda o corpo, remedia o que está errado no funcionamento do corpo. Mas quem comanda o corpo é a mente. Então, através do corpo, você não alcança a cura. A medicina tem o seu lugar, que é pro corpo. Então não é para dizer, porque os médicos não sabem nada. Eles sabem. Eles sabem e sabem o que estão fazendo os corpos físicos. Então toda a medicina é para os corpos. A cura é para a alma, para a mente, para a alma. Então é aqui que nós estamos trabalhando. Então por isso que se diz o Deus da cura, da medicina e da arquitetura. Porque eu perguntava, mas por que Deus da cura e da medicina? Não seria só da medicina e da arquitetura? Ou só da cura e da arquitetura? Bom, agora está bem compreendido para nós a diferença entre cura, medicina e arquitetura. São os 3 níveis que nós encontramos aqui. Muito bem. Então não faz mal remediar o corpo ou consertar a janela quebrada. Não tem nada de errado nisso. É o que deve ser feito. Consertar e remediar. Por isso que existem os remédios. O remédio, como diz o nome, já diz, é para remediar, não é para curar. Porque tem que curar quando acontece o erro. O erro é da mente. Vocês imaginem assim. Se o erro é da mente, então assim, eu quebrei o dedo porque tropecei. Vou no médico que faz a medicina do corpo, que é a arquitetura do corpo, e ele vai lá na base que dá sustentação ao corpo, que é a base da arquitetura do corpo, e conserta o dedo quebrado. 2 meses depois, doutor, eu quebrei o dedo de novo. Ele conserta e remedia. 3 meses depois, doutor, eu quebrei o dedo de novo. O que o doutor diz? Você tem algum problema. Que não é possível, a pessoa só quebra o dedo, quebra o dedo, quebra o dedo. É um problema da mente. Tens que curar a mente. E ele vai encaminhar para um cura. Porque isso já não compete mais à medicina. Os sacerdotes é que antes dos psicólogos e dos psiquiatras sabiam dos problemas das pessoas da comunidade, o que eles faziam de errado. E cada erro incide uma consequência. Tudo aqui é causa e efeito. Por que eu estou machucando o dedo do pé? Isso tem uma causa. Pode acontecer acidentalmente, uma vez é acidente. 2, 3, 4 não é mais. Então vai procurar um cura. Você está com algum problema que não é no físico. Eu posso remediar e consertar o físico, mas você vai vir aqui amanhã, você vai vir com o dedo quebrado de novo. E depois de novo, depois de novo. Isso não vai curar. Então a cura está no nível da mente. Por isso ali é a cura. Então a Ellen teve uma visão de uma arca que dentro continha um livro de capa escura onde estava escrito Asclépios. Asclépios, repito, era o nome que os gregos davam para o Imhotep, que era considerado, porque era inspirado por Deus, o Deus da cura, da medicina e da arquitetura. Mas não é que consideravam que ele era Deus, não. Mas que ele fazia as coisas com tanto conhecimento que Deus estava com ele. E ele escreveu o livro do conhecimento. Não sei se o rei Davi leu o livro, mas o rei Salomão, filho de Davi, eu tenho certeza que sim. E depois nunca mais ouvi falar de para onde foi parar esse livro. Está até esquecido.
essa arca que continha o livro sagrado, a arca sagrada que continha o livro sagrado, que com certeza é esse que Ellen teve a visão. Por isso eu digo que um curso em milagres é a transcrição do livro do conhecimento do Imhotep. Então, vejam, por que eu digo que Salomão leu o livro? Porque ele aprendeu a não julgar. E, no entanto, todas as pessoas que tinham problemas levavam os problemas para ele, e ele é conhecido nos meios jurídicos pela sabedoria com que ele resolvia todas as questões, sem julgar, sem criticar, sem condenar. Um dos casos mais conhecidos do rei Salomão, uma vez apareceram duas mulheres com um bebê, porque tinha, naquele tempo, já tinha assumido um bebê na maternidade. As duas entraram grávidas e um bebê sumiu. E só tinha um. E aí, as duas mulheres reivindicavam o bebê para si. Não tinha teste de DNA, né? Então, porque esse é meu, é meu, é meu, é meu, e só... As duas entraram grávidas e o bebê desapareceu. As duas queriam voltar com o filho para casa, né? E aí levaram as duas mulheres, porque era um caso que não tinha como solucionar, né, lá para o rei Salomão. E explicaram a questão. E nenhuma abria a mão do bebê. Então Salomão chamou o soldado, mandou botar uma mesa no centro da sala, mandou colocar o bebê em cima da mesa e disse ao soldado: desembainhe a sua espada, corte esse bebê bem no meio, tem que ser metade para cada lado com a sua espada, e dê metade da criança para cada uma das mães. Ao que uma das mulheres gritou: não, 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 eu abro mão da minha parte, não faça isso, ela pode ficar com o bebê. A quem o rei Salomão deu o bebê? Vamos ver quem sabe. Para a mãe que abriu a mão do bebê. Isso, porque só a verdadeira mãe era capaz de abrir mão do bebê para salvá-lo. Viram? Então, ele julgou? Não. Ele condenou? Não. Ele criticou? Não. E ele resolvia os seus casos de maneiras extraordinárias. E, pelo que eu sei, ele ficava o dia inteiro atendendo conflitos das pessoas. E nunca fez nenhum julgamento. 20 anos mais tarde, apareceram diante do rei Salomão duas mães, com cada uma delas com uma filha grávida e um rapaz. Então, o que elas estavam dizendo? Que o rapaz engravidou as duas. E as mães queriam que o rapaz que engravidou a sua filha casasse com a sua filha. E a outra também. Por quê? Porque a filha que ficasse mãe solteira seria desonrada. Que tivesse um filho e não casasse, seria desonrada perante a sociedade e a família também. Aquilo ia ficar assim como um estigma, né? A criança que nascesse dali ia ser considerado filho de mãe solteira. Nenhuma queria que sua filha ou sua família ficasse desonrada. E aí levaram para o Salomão resolver. E aí
o Salomão olhou para o rapaz e disse: eu já não te conheço de algum lugar? E o rapaz disse: pode ser, rei Salomão, eu já estive aqui antes. Ele disse: quando? Ah, quando eu era recém-nascido. Ah, lembrei de você, já sei quem você é. E aí perguntou se as mães tinham algum acordo, se alguma estava disposta a ceder. Nenhuma delas estava. Eu quero que ele case com a minha filha. Bom, o rei Salomão mandou que trouxessem uma mesa, mandou deitarem o rapaz na mesa e chamou o soldado e disse: vocês cortem esse rapaz bem no meio, porque uma vez ele escapou, duas eu acho que não vai escapar, dessa vez ele não passa. Cortem ele bem no meio, porque você é aquele menino, né? Então, dessa vez tu não acha que tu não escapa não, menino. Cortem ele bem no meio, mas cuidem para que fique exatamente a metade do nariz, a metade do umbigo, tudo a metade para cada lado. E deem a metade para cada uma das mães. Ao que uma gritou: não, não, não! Se for assim, então eu abro mão. Deixe que ele fique com a filha da outra. E a outra gritou: corta ele mesmo, ele merece ser cortado ao meio. Pelo que ele fez. Bom, e agora, para quem o rei Salomão deu o rapaz para casar com a filha? Para que abriu mão também para outra, para não matar o rapaz. Não, deu para outra que disse: corta esse cara no meio. E por quê? Porque só a verdadeira sogra quer ver o genro cortado no meio. Uma vez. A verdadeira mãe não deixa, mas a verdadeira sogra é aquela que quer ver o genro cortado no meio. Corta esse cara no meio. Então vai casar com a filha dela. Então é assim, viram como esse cara tinha sabedoria? Né? Então é a ideia do não julgamento. Tá? E como o rei Salomão é conhecido por resolver as questões sem julgar, e acertadamente e com muita sabedoria. Com certeza ele acertou na questão da mãe com o bebê, e com certeza acertou na questão da sogra com o rapaz. Então assim, o que a gente aprende aqui? Que todo julgamento é sempre contra a gente mesmo. Não importa. Então tu tem que aprender a não julgar. E é o trabalho que nós estamos fazendo nesse livro. É o que ele está ensinando para nós agora. Não julga. Não julga. Não tem bom, não tem ruim. E quando dá uma coisa errada, você fica julgando ou você vai para a solução? Você fica preso no erro ou busca uma solução? Então o que o rei Salomão fez? Ele sempre buscou uma solução. E sempre foi muito inspirado nas suas soluções. Isso é o conhecimento. Tá? Quando você deixa de ver o erro e corrige o que está errado. Porque quando você corrige o que está errado, e aqui nós chamamos expiação, então o erro deixa de existir. E se o erro deixa de existir, ele deixa de gerar consequência ou efeitos. Aquilo que não existe não gera consequência ou efeito. Quando você julga, você dá existência ao erro. Você acredita no erro
e mantém o erro na sua mente. Eu saí do meu equilíbrio e xinguei a Josefina. Bom, isso foi um erro. O que eu posso fazer? Ah, ela mereceu, ela tinha que ser xingada mesmo, não sei o quê, fiz muito bem, e os que estão do meu lado provavelmente vão concordar comigo, fez bem, era isso mesmo que tinha que ser feito. Xingar. Não. Então, o que a gente tem que fazer? Corrigir o erro. Tem um erro, corrige. Amorosamente. Então, se tiver que dizer para Joaquina, diga. Mas diga amorosamente. Porque daí não gera reação. E daí não gera ataque e defesa. Aí, então, o que eu tenho que fazer? Josefina, me perdoa porque eu errei quando xinguei você. Pronto. Uma vez que está desfeito o erro, isso se chama expiação, expiar é desfazer e corrigir, pronto, o erro deixa de existir. Não existe. Se você se mantém no erro, você dá credibilidade e dá realidade na tua mente para aquele erro. Você passa a acreditar que o erro existe. Se você desfaz pela correção e pelo perdão, aquilo deixa de existir, simplesmente não existe mais. Isso que a palavra cabe interpretação. Em que situação tu está usando a palavra expiação? Eu estou usando para desfazer o erro. Isso é expiar, corrigir, expiar. Pelo perdão, é a expiação. Em que outra situação tu pode usar essa palavra? Castigo, dando à pessoa um castigo por penitência que eu faça sofrer. Também pode ser usada a palavra expiação. E mais, aprendi também que eu posso dar um significado novo para a palavra. Expiação é olhar no telescópio Hubble, que agora já tem um outro melhor lá no espaço, para ficar espiando o espaço. Ficar espiando que os discos voadores, que os ETs estão, por onde os ETs estão passeando com os discos voadores, né, lá no espaço. Também é expiação, é espiar. Espiar é espiar através da fechadura, também é espiar. Espiar o que o vizinho está fazendo, é espiar. Tá? Aqui em Santa Catarina tem um jeito catarinês de falar que é espia, 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 espia só. Que também é expiação. Espia, 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 espia só, que eles falam muito ligeirinho no sotaque catarinês, né? É chamar a atenção da pessoa para ela prestar atenção naquilo que você quer dizer ou naquilo que está acontecendo. Espia, 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 espia só o que aquela pessoa está fazendo lá. Né? É chamar a atenção para a pessoa prestar atenção. É a expiação. Eu também posso inventar uma palavra e dar um significado a ela. Posso fazer isso com uma palavra que não existe, eu posso fazer composição de palavras. Se der certo, a palavra pode ser lançada no dicionário no ano que vem, se pegar. Né? E vocês veem como tem gírias, que eram gírias populares, que de repente pega. Se começar a falar, aquilo se propaga, se propaga, se propaga e pega. Aqui tem outro jeito, que um outro sinônimo de expiação, aqui em Santa Catarina é o olhó. Olhó, 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 que também é espia. É olha só, olha só, olha só, olha só. Que olha só é a palavra. Olha só aquilo. Ou espia, 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 espia. Né? E abreviado é falado mais rápido. Olha, 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 olha. Espia, espia só. Né? Então, isso é bem do vocabulário catarinense. E tem
esse vocabulário que é utilizado. Está quase desaparecendo por causa da televisão, da globalização. Hoje todo mundo está perdendo os sotaques regionais, o regionalismo está muito se perdendo em muitos lugares. Em muitos lugares está se buscando resgatar a cultura local, os sotaques, as palavras que são utilizadas, porque isso é de valor cultural daquela região. Só para constar, ela também me deu a licença poética para interpretar a palavra do jeito que eu quero, para cortar ela no meio, para dividir, para somar, para multiplicar, para fazer o que bem eu quiser com a palavra e dar um significado a isso e pronto. Por isso que às vezes eu uso uma palavra que tem um significado e digo que tem outro. Muitas palavras compostas eu busco dar interpretação para o significado. Então, o significado de expiação, aqui no livro, no vocabulário do livro, e lá no livro dos professores, não é, Mara? Que tem o significado das palavras, do vocabulário do curso, usados no curso, explica o significado da palavra lá no fim do livro. É o manual de professores. Manual dos professores. A terceira parte do livro. É muito interessante, viu? Eu recomendo a leitura. Por isso é melhor não começar uma briga. Sentido contrário, né, Jorge? É. Defeito e doença são as mesmas coisas. São, porque um defeito original é de ordem genética, tá? Então é uma doença que a pessoa herdou, tá? Então quando a pessoa herda uma doença que é hereditária, é um defeito, que a pessoa vem com um defeito que é hereditário e é uma doença, né? Agora, como é que é o defeito que acontece? Então, se eu quebrei um dedo, estou com o dedo quebrado, ele está perfeito ou está com defeito? Está com defeito. Se eu tenho um órgão que está doente, ele não está funcionando bem. Logo, não funciona com efeito. Logo, com efeito, está com defeito. Por isso que a gente vai remediar, né? Então, nesse sentido, utilizando a interpretação possível das palavras, neste sentido, no nosso dia de agora, diante do que nós estamos trabalhando, defeito e doença aqui são a mesma coisa. Claro que os termos em diferentes trabalhos, as palavras assumem outro significado, é como a expiação, como purificação, através do perdão e da liberação, né? Pode ser a mesma coisa. Então, claro que no vocabulário jurídico as palavras têm outro significado, às vezes diferente do nosso. Por isso que as pessoas, elas se relacionam com relação aos termos jurídicos como juridiquês, como se fosse um idioma próprio. Então aqui nós podemos dizer que é milagrês, porque usa um vocabulário próprio com as palavras que têm um sentido próprio para o que nós estamos estudando. E se não tinha, passa a ter, com toda a licença poética, né, de que nós temos, e todos nós podemos fazer isso com as palavras, né, dar um significado novo para a palavra. Se fizer sentido, e se as pessoas compreenderem, quando dois ou mais virem que aquilo faz sentido, a palavra pega e pode ir para o dicionário como sinônimo. Defeito pode ser sinônimo de doença. Se nós buscarmos pela ideia da cura, medicina e arquitetura, e que a medicina é para remediar o que dentro da arquitetura, tanto dos corpos quanto das coisas, estão com defeito, então doença e defeito passam a ter
a mesma ideia de significado. Porque se ela tivesse perfeita, não tinha defeito. Então a doença e o defeito, a doença é sinal de que alguma coisa não está perfeita. E o que não está perfeito está com defeito. Quando é no corpo físico, a gente chama de doença. Quando é numa cadeira, ela pode vir com defeito ou pode dar defeito depois. E o nosso corpo físico pode vir com defeito ou pode dar defeito com o tempo de uso, por um desgaste. Porque quando você julga, você acredita, você vem a acreditar que a realidade tua para tu decidir o que tu quiser a respeito dela. Se é feio, se é bonito, se é bom, se é ruim. No entanto, cada vez que você julga, isso tem consequências para você. E é isso que tu tem que lembrar. Tá? Não importa se você acertou ou não. Se o seu julgamento está certo ou está errado. Mesmo o julgamento certo vai trazer consequências para você. Tudo está sob a lei de causa e efeito. Porque tu sai da verdade quando tu começa a julgar. Porque para julgar tu tem que entrar no nível da percepção. E a percepção só percebe aparências. Então, na verdade, nós escolhemos. Por isso que ele disse, depois do julgamento não tem mais nada, depois do juízo final. Não tem mais nada. Nada para ser julgado. Nem bom, nem ruim, nem alto, nem baixo, nem doce, nem salgado, nem amargo. Porque tu aprendeu alguma coisa que está te trazendo sofrimento. Mas você não sabe que isso está trazendo sofrimento, que isso traz sofrimento para você, porque isso não te ensinaram. Então, esse trecho do curso em Milagres deviam ter ensinado para mim quando eu era criança. Eu deveria ter aprendido. Não é? Menos sofrimento. Porque todos os julgamentos que eu fiz, ele diz, você fez porque percebeu, isso fica na tua mente. Então, se você começar a lembrar, você vai lembrar os julgamentos que tu fez desde quando você era criança. Que o vizinho era malvado, porque tu ouviu dizer que o vizinho era malvado, porque não sei quem estava errado, porque eu me lembro dos julgamentos que eu fazia quando era criança. E me lembro que errei todos. E se fiz algum acertado, não importa, ele está lá na minha mente igual. E eu não sou livre porque estou preso àquele veredito, àquele julgamento. Tenho que desfazer isso na minha mente. Porque isso não significa nada. Para que serve eu guardar um julgamento que eu fiz há 50 anos atrás? Sabe o que tu pode dizer? O que diz um juiz quando ele se sente que ele vai se envolver com aquele julgamento? Isso não é saudável para ele. Ele se declara impedido. Se declara impedido de julgar. Porque tal pessoa fez isso, fez aquilo, blá 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 blá. O que você acha? Eu me declaro impedido de julgar. Mas como assim? Tu não tem opinião? Não, não tenho. Mas eu não tenho mesmo. Como é que eu vou julgar alguma coisa? O que a gente sabe de cada coisa é tão pouquinho que não tem como julgar. Todo mundo quer julgar. O que ele diz? Que quando você julga, você passa a acreditar que a realidade é tua para tu determinar o que é certo e o que é errado. Isso te dá uma sensação de muito poder. Isso é falso. Então eu vou julgar o conflito que tem lá no Oriente Médio. Mas o que eu sei do que acontece lá? Como é que eu posso julgar? Por que uma pessoa agride a outra? Tu não sabe o que levou a pessoa a sair totalmente fora, a surtar e agredir o outro.
Então, como é que tu vai julgar o que causou aquilo, que causou aquilo, que causou aquilo, que causou aquilo? Então as pessoas ficam dizendo, isso é porque lá em 1941 aconteceu uma coisa, depois aconteceu outra, depois um revidou, depois outro revidou. Mas por que aconteceu aquela coisa lá que originou tudo isso? Porque um achou que era isso, outro achou que era aquilo, outro achou que era melhor assim, daí fizeram isso, fizeram aquilo, tiraram isso daqui, botaram lá. Não tem como julgar isso. Isso é um balai de gato. Tá? Então, eu não tenho como julgar nada. Nada. E o que eu julgo, eu erro. Eu sou muito ruim para julgar. Por isso que eu estou desistindo. Me declaro impedido porque não tenho os elementos necessários para julgar isso. E as pessoas querem que tu julgue, porque elas precisam de um cúmplice. Se não tem julgamento, não tem conflito. E se não tem conflito, não tem sofrimento. Isso que é um aprendizado sensacional, sem igual. Pergunta para uma pessoa que está sofrendo, porque eu já fiz isso com muitas pessoas, porque eu fui de experimentar, de pesquisar, por isso fomos 10 vezes para o Egito, para os lugares sagrados no mundo inteiro, né? Porque a gente queria saber o que tem, por que isso é assim, por que é daquele jeito, e por isso que eu ganhei um curso em tarô, para entender, porque eu tinha que saber como é que as coisas funcionam. Tá? Eu pedi e agora eu sei. Porque a gente pesquisou, é que a gente teve essas compreensões. Tá? E eu pesquisei com as pessoas, né, que estavam sofrendo, perguntando, como vai a vida? E sabe qual a resposta que as diferentes pessoas em diferentes lugares, em diferentes épocas sempre me dizem? Isso não é vida, moço. É só para reforçar de que não é mesmo. Sofrimento não é vida. Se você está sofrendo, você não está vivendo. Ou uma coisa ou outra. Então, para viver, abandone o sofrimento. Aí as pessoas mas eu não queria sofrer. A gente pede para sofrer. Você é louco? Quem é que vai pedir para sofrer? Quem julga? Julgar é um pedido de quero sofrer. Leia de novo esse parágrafo para ver se não é isso. Toda vez que você julga, você tem um conflito. Porque como julgar, serás julgado. E o julgamento de ti mesmo causa um sofrimento. Ele diz ali, você não se dá conta disso. Mas isso acontece, você se dando conta ou não, você sabendo ou não, você acreditando ou não. Porque é assim que a coisa funciona. Tá? Então, quando que eu pedi para sofrer? Quando você julgou. É um pedido para sofrer. Olha, isso é um aprendizado. Hoje nós aqui trabalhamos com uma questão com aprendizado. Vê que maravilha que a Raquel teve a inspiração de rever o parágrafo que nós trabalhamos a semana passada. E lá nós tivemos outras compreensões. E hoje nós fomos além daquelas que nós tínhamos. E vou propor a semana que vem para a Raquel ler de novo esse mesmo parágrafo. Tá? E vamos trabalhar nele de novo, até a gente conseguir entender bem essa questão. Porque isso é uma questão de vida ou ausência de vida. O sofrimento é ausência de vida. Quem não está vivo está morto. Quem está sofrendo, vivo não está. Isso não é vida. Porque ou está vivo, não tem meio morto, meio vivo. Tá? Ou está vivo ou está morto. Quem está sofrendo, vida não é. Então, por isso que Jesus disse, estão mortos. Deixar que os mortos enterrem os mortos. Por isso que o Krishna disse pro Arjuna,
né? Quando ele perguntou a respeito da guerra, o que o Krishna disse? Não julgue, eles já estão todos mortos. Mas quem não está vivo está morto. E quem está sofrendo vivo não está. Isso não é vida. Não é vida. E o que não é vida, não tem meio termo. Ou é vida ou não é. Então Jesus falou muito acertadamente. Tendo a vocês a bênção de Deus, para que possamos compartilhar a paz e a alegria do reino na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.